Essa edição de hoje é gravada e nós trazemos hoje para o debate o professor da Universidade Federal do ABC, sociólogo Sérgio Amadeu, e também o ex-ministro da Defesa e ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, diplomata Celso Amorim. E o debate hoje é sobre o mundo em pandemia. Então, vou começar agradecendo os dois pela participação hoje neste programa, que vai ao ar todos os dias, às 20 horas, sempre trazendo aí renomados pesquisadores, especialistas para o debate. Boa noite, Celso Amorim. Boa noite, Adriana. Prazer estar aqui. Boa noite para o Sérgio também. Legal. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa noite, Celso. E é isso, o mundo está em pandemia. É isso. Eu vou começar perguntando para vocês que o mundo está em pandemia e no Brasil, várias pessoas, o Nicoleles já disse aqui no canal, numa entrevista conosco, que no Brasil a gente tem, além da pandemia, o pandemônio, ou, como disse o Haddad, temos o vírus e o verme. Como que vocês veem essa situação do governo Bolsonaro diante da pandemia? Então, começo, se o Celso quiser começar. Bom, eu acho que, enfim, é até difícil fazer uma descrição, né? É uma coisa assim tão peculiar. Vamos pensar o seguinte, a gente vê os vários países do mundo atacados, né, pelo coronavírus, problemas, de fato, digamos, uma epidemia, não diria que inesperada, porque eu participei de um comitê das Nações Unidas há uns 4 anos atrás, ou 5, sobre o Ebola, e a previsão era de que podia haver uma pandemia desse tipo, e se não se fizesse nada muito importante, que não se fez. Mas, digamos, todos estão lá sofrendo de uma maneira que não esperavam, de uma maneira que não estávamos preparados. Agora, o único país do mundo em que a cada semana o mais importante é saber qual é o ministro que vai ser demitido e não o tratamento da pandemia é o Brasil. Então, realmente, esse qualificativo de pandemônio é perfeitamente aplicável, porque, na verdade, nós estamos vivendo um filósofo francês que falava da sobredeterminação, quando várias causas se juntam, né, para provocar um outro fenômeno. E o caso é esse. Nós temos a pandemia, evidentemente, muito grave, que está aí em todo mundo, em graus diferentes. Eu estava acabando de ler uma matéria sobre o Vietnã, que aparentemente conseguiu conter, até agora, pelo menos de maneira impressionante, a pandemia. Mas, enfim, tem uma pandemia que atacou a Itália, a Espanha, a China, naturalmente, onde começou, Estados Unidos, de maneira notável, e no Brasil. Agora, o Brasil, isso se compõe com uma crise política que, na realidade, já existia, uma crise de legitimidade das ações presidenciais, atitudes absurdas em vários campos, que tem o traço comum do desprezo à razão e do desprezo à ciência. Então, se você tem uma crise como essa da pandemia, e você não tem um comportamento racional e não acata a opinião dos cientistas e dos especialistas em geral, você agrava tremendamente. E é o que nós estamos vendo hoje, não sei o último número, mas o de ontem, 600 mortos, um recorde. O Brasil está se tornando rapidamente, não sei quando será isso, mas o epicentro. Né? Tá, atualmente os Estados Unidos, mas o Brasil vai ser o epicentro. Já na América Latina já é, né? O que, inclusive, desperta temores em todos os nossos vizinhos. Né? Eu li relatos, eu não vi, mas li relatos dos paraguaios cavando trincheiras, praticamente, na fronteira com... Eu não vi, mas eu li. San Juan Caballero, lá que é a cidade deles, e eu acho que a nossa é Ponta Porã, se não me engano. Então, é uma coisa assim impressionante, né? A Argentina, as notícias vão sempre... O que esse gigante nosso aqui, que fica ao norte, para o Uruguai, esse gigante imenso, está fazendo que pode nos atingir. Porque, da mesma forma que a mudança de clima, né, o vírus não conhece fronteiras. E o que se passa aqui afeta a todos. Então, o Brasil, só para terminar, desculpe, a frase aí, puxando um pouco para o lado que eu mais entendo, que é a área internacional, o Brasil que sempre liderou, sobretudo países em desenvolvimento, mas tinha uma grande presença em todos os temas ligados à saúde,
posso falar muito do governo Lula, em que eu tive envolvido, mas antes também, como embaixador, acompanhei muitas outras iniciativas importantes na época do governo Fernando Henrique. Então, o Brasil, que sempre teve essa atitude de liderança, hoje em dia ou é desconhecido, ou pior do que isso ainda, temido. Temido pela sua irresponsabilidade. Sérgio? Olha, eu concordo plenamente com o Celso, mas eu queria assim, agregar umas dúvidas que talvez o Celso, que foi ministro da Defesa, pudesse esclarecer, né? Assim, é claro que isso é uma opinião, porque você, Celso, não está mais no governo, né? Mas me chama muito a atenção que duas áreas que são de Estado, né? São áreas de Estado. É a área que você fez parte, que é a das relações internacionais, e eu fiquei sabendo que o Brasil está fora de um esquema mundial de organização de processos para chegar uma vacina, chegar medicamentos. O Brasil foi tirado, não foi nem convidado. Quer dizer, o Brasil, que teve um papel fundamental no combate mundial à AIDS, né? Você tinha até... o Brasil foi decisivo em uma série de elementos. Eu me lembro até que quando o José Serra era ministro, né, da Saúde, ele contestou patentes de medicamentos. O Brasil conseguiu avançar em várias áreas, mostrando que a saúde está acima, muitas vezes, das relações econômicas, que é necessário a proteção da vida, enfim, dos direitos. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que é uma frase que eu ouvi você, Celso, lá na Federal do ABC falar: o Brasil, que era um gigante diplomático, ele se tornou um pária, né? Um ser assim que ninguém quer estar junto, né? Então, a primeira coisa qual a consequência disso num futuro próximo, dessa situação que o Bolsonaro e a sua diplomacia nos enfiou, nessa área onde a gente está sendo, na verdade, nem convidado mais para coisas relevantes, onde o Brasil é um país relevante. E segunda coisa é sobre os militares, que eu penso, Celso, que como é que pode generar... Nem ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo sim. Agora voltei a ouvir, mas eu não ouvi uma frase. Tá. A minha pergunta é assim: as Forças Armadas brasileiras, o Exército em especial, os generais, como é que eles podem conviver com tamanha irracionalidade, sendo que, independente de ideologias, há uma tradição até mesmo positivista nessas Forças Armadas, né? Como é que pode conviver com um presidente tão inepto, né? E eles, me parece que estão se sentindo bem nisso. Eu chego até, vou fazer uma afirmação que na minha opinião, boa parte dessas ações desastrosas que o Bolsonaro está promovendo, eu acho que vem de um grupo de generais que comandam esse governo. Eu queria ouvir você sobre isso. Olha, é uma análise muito complexa. Deixa eu falar só duas coisinhas rápidas, só para mencionar em relação ao papel ativo que o Brasil desempenhou nessa área. Você mencionou o José Serra, e é verdade, a política que ele desenvolveu aqui foi muito importante para ter medicamentos genéricos, para atender. Agora, eu devo dizer que fui quem negociou. Eu não era ministro, eu era embaixador em Genebra,
E quer dizer, negociei com o apoio dele. Se não fosse o apoio do Serra, não teria conseguido, obviamente, porque eu não tinha força política. Mas foi uma negociação não... Quando se estava lançando uma nova rodada de negociações comerciais, ficou conhecida como a rodada de Doha. Aliás, a única coisa que realmente ficou da rodada de Doha, porque foi não lançamento, foi, digamos assim, quase que um prelúdio ao lançamento, uma discussão sobre a questão de propriedade intelectual, TRIPS, do linguajar, lá, Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPS, e saúde. E nós conseguimos, graças ao apoio do Zé Serra, mas sendo um pouquinho modesto, graças também à diplomacia brasileira, que o Goiás ali estava envolvido, o embaixador encarregado da negociação, nós conseguimos fazer uma declaração que até hoje citada. Se você for ver, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que ficaram, digamos, se sucederam aos Objetivos do Milênio, você vai ver que o Objetivo 3 é de saúde, e fala várias coisas sobre a importância do reforço dos sistemas de saúde, etc. E, em determinado momento, ele diz o seguinte, que tem que fazer tal e tal coisa, respeitadas as flexibilidades previstas na Declaração de Doha sobre propriedade intelectual e saúde, que foi a negociação que nós negociamos. E isso não se negocia facilmente, porque, para chegar a esse ponto, eu tive que obter o apoio dos africanos, o apoio dos indianos, a tolerância da União Europeia, e nessa negociação final, que foi com os Estados Unidos, eles chegaram à conclusão que eles também não podiam forçar demais a barra, e nós conseguimos algo fantástico, porque graças à Declaração de Doha, nós podemos, sem risco de retaliação, pelo menos retaliação admitida, né? Claro que sempre um país pode fazer uma coisa ilegal, mas conseguimos, sem risco de retaliação, fazer licenças compulsórias quando nós precisarmos de medicamento genérico. E, na realidade, no governo Fernando Henrique, com o Serra, eu participei de alguma negociação, não chegou a ser necessário, porque a simples ameaça da licença compulsória com as farmácias, os grandes laboratórios baixassem o preço. Mas sim, nós aplicamos uma no governo do presidente Lula para a droga chamada Efivarens, inclusive era para comprar a droga da Índia, o que nós conseguimos, isso foi feito na época em que o ministro da Saúde era o Temporão, e eu era o chanceler. Sim. Então, isso é uma coisa muito importante, mas isso não foi só para o Brasil, isso é um exemplo para o mundo. Sem dúvida. Eu estou contando as histórias para poder entender. Outro dia, houve uma resolução muito importante na ONU que teve 179 copatrocínios. Copatrocínio significa não apenas você votar a favor, significa que você está assumindo, como a palavra diz, a paternidade, ou a maternidade, para ser politicamente correto, daquela ideia, daquela resolução. 179. Ela foi proposta pelo México. Alguns países, por motivos diversos, não copatrocinaram. O Brasil foi um deles, mas o Brasil não fez nem por convicção, fez porque o governo norte-americano, o governo do Trump, pediu, porque o Trump escolheu a Organização Mundial de Saúde, junto com a China, para serem os bodes expiatórios da tragédia que eles estão vivendo, e como a resolução falava no reforço da Organização Mundial de Saúde, os Estados Unidos não queriam, não se opuseram à resolução, porque seria demais, mas não copatrocinaram e pediram, tentaram até, mas pediram que o Brasil também não copatrocinasse, e aqui na submissão absoluta, que é a característica da atual diplomacia, não se assinou. Então, eu digo que, só para simplificar um pouco as coisas, do ponto de vista da política exterior, a característica central da nossa política externa, é claro que tem também o estilo é lamentável, né? Porque às vezes você pode ser ruim no conteúdo e bom na forma, que é ruim no conteúdo e ruim na forma. Mas no conteúdo é a submissão absoluta ao Washington. E não é só o Washington, é ao Trump e a extrema-direita norte-americana. Então, e obviamente nós sabemos que os grandes laboratórios farmacêuticos são também muito ligados, e muitos deles até ajudam a financiar movimentos políticos, e tem uma força muito grande. Eu já me defrontei com eles em várias situações. Bom, isso na parte de política externa, e contrastando, digamos, essa posição de liderança, até depois desse episódio que eu te contei, que tem uma semana, talvez um pouquinho mais. Depois desse episódio, eu até li um tweet de uma canadense que eu acho que é afrodescendente, assim, vendo muito rapidamente, mas ela, o indiano, de origem, não sei. O tweet dela dizia o seguinte: mas que tristeza, o Brasil sempre liderou, sempre encheu de esperanças os países na África e tudo, porque o Brasil liderava. Agora é absolutamente o contrário. Então, essa é a coisa lamentável.
passando para a questão dos militares, é uma análise muito longa, eu não quero ser muito longo. Eu acho que não são os generais que estão dando as cartas. Não acho. Eles sim, acho que a maioria dos generais que estão no governo viu aí, claro que eles têm uma afinidade ideológica com a ideia de ser contra a esquerda, contra os progressistas, esses que estão no governo, né? Esses, não quer dizer que sejam todos. Então, eles viram uma oportunidade de exercer cargos, alguns até já saíram, como o general Santos Cruz, que talvez seja, ele, na verdade, é o único general brasileiro que esteve numa guerra mesmo, porque o Haiti não era. O Haiti era uma espécie de morro do alemão aumentado, né? O Santos Cruz não teve no Congo, lá a ação da ONU é uma ação de guerra, ele comanda operações militares contra forças semi-regulares que atuam no leste do Congo. Sim. O Santos Cruz saiu do governo porque achou que não dava aquele esquema de dinheiro para as redes sociais lá dominadas pela família Bolsonaro, não dava, e ele saiu. Bem, e outros também saíram por motivos diversos. Agora, vários ficaram. Então, o que eu acho que eles estavam... A questão deles é essa, eles acham que eles são bons gestores, que chegou a ver, eles teriam uma chance... Eu acho que é mais do que ideológico, é isso. Não estou negando que haja um substrato ideológico também. Sim. Enfim, que teve presente em vários momentos, mas enfim, mas eu acho que é isso. Agora, por outro lado, os generais que ainda estão na ativa, especialmente os comandantes das forças, e aí eu falo pela minha impressão, não tem nenhuma informação de privilegiada, porque imagina se o general da ativa quer falar comigo agora, que foi ministro do Lula e da Dilma, eles não querem perder lá as suas funções. E eu acho que eles fazem muito bem. Mas por tudo que se lê, tirando como eu conheço um pouco, dá para você fazer umas deduções, eu acho que eles estão profundamente incomodados. Sobretudo, eu vou dizer, não só ficar muito incomodados com a questão da pandemia. Veja bem, ao mesmo tempo que o presidente Bolsonaro dizia que era uma gripezinha, e tinha todas as atitudes que a gente viu, não preciso relatar, o comandante do Exército, não é o ministro da Defesa, o comandante do Exército, que antigamente era o ministro do Exército, o comandante do Exército, ele publica, ele faz um pronunciamento, não, uma espécie de ordem do dia, um pronunciamento, isso lá atrás ainda, um mandato federal, dizendo que essa talvez fosse a missão, o enfrentamento dessa pandemia, talvez fosse a missão mais importante, diz ele, da nossa geração. Então, já é uma percepção diferente. Mas eu acho que eles ficam especialmente incomodados com as atitudes que procuram manipular as próprias Forças Armadas. Eles ficaram muito incomodados com aquela manifestação em frente ao quartel-general em Brasília, né, porque, na realidade, ela foi quase que dentro das forças, porque o perímetro que fica sob jurisdição militar se estende além da cerca, digamos assim. Claro. Então, aquilo os incomodou muito e também, tanto quanto eu sei, incomodou muito a atitude, tanto quanto transpirou, né, que não é que eu sei, incomodou muito a atitude do presidente no domingo, dizendo não me interessa o Supremo, não me interessa, eu estou no limite e eu tenho o apoio do povo, eu tenho o apoio do povo e das Forças Armadas. No dia seguinte, o ministro da Defesa, que é o superior hierárquico ao comandante do Exército, mas o comandante do Exército reflete mais o que sente a tropa, vamos dizer assim, os comandos. Então, ele, no dia seguinte, fez uma nota dizendo que o Exército não, que é só a Constituição e que também defendendo a liberdade de expressão, etc. Então, eu acho que há um incômodo, sim, há um incômodo grande. Não foi até hoje suficiente para que houvesse uma retirada de alguns deles, pelo menos. Eu acho que, sobretudo, a presença ali do general Braga Neto, né, é que é mais perturbadora, porque ele foi... Não é porque ele seja o pior, até, ou que tenha visões mais radicais, não creio que seja isso, mas ele era chefe do Estado-Maior do Exército, que é a segunda posição dentro da força. E saiu de lá para a Casa Civil. Então, digamos, ali parece que é uma ligação orgânica. Enquanto que nos outros casos os generais já estavam na reserva, há uma exceção também, que é o general Ramos. Mas, enfim, a maioria já estava na reserva. Mas ele não, ele digamos, saiu de um cargo de grande importância, passou para a reserva, porque aparentemente foi induzido a fazer, mas passou um cargo de grande importância. Você sai de uma função de coordenação dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, e passa por uma função de coordenação no governo. Bem, agora, só para terminar um pouquinho, por que fizeram isso? Porque tinham a expectativa de que poderiam moderar, ou até, como se usa a palavra, tutelar o presidente? Se tinham, isso se revelou uma ilusão. Então, agora, o que eu acho é que os militares estão numa certa armadilha, porque eu acho que eles não, contrariamente do que algumas pessoas acham, eu acho que eles não participarão de um golpe no sentido formal.
Quer dizer, uma ruptura formal, fechamento do Supremo, desrespeito, claro, a uma norma. Sim. Não. Mas, ao mesmo tempo, na medida que eles estão lá e que dão uma certa legitimidade, ou pelo não, legitimidade não é o caso, que não é bem significado, dão uma impressão de força ao governo Bolsonaro, eu acho que eles vão, sim, ter um desgaste grave, e eu acho isso muito sério, porque eu acho que as Forças Armadas são muito importantes para a defesa do país. Muito importantes. Né? A gente não sabe, o Brasil tem que defender o pré-sal, por isso até tem o submarino de propulsão nuclear, tem um programa, né? Enfim, tem que defender as Amazônias, então é muito preocupante, mas eu acho que é isso, tem que fazer uma pequena distinção entre os militares que estão ocupando cargos no governo, alguns são generais, quase todos da reserva, não todos, e os militares que têm o comando da tropa. Acho que há uma certa diferença. Mas esses últimos eu acho que estão incomodados. Mas eu não sei se a Adriana quer falar alguma coisa, mas eu queria continuar. Eu acompanho, viu, Celso, bastante o que os generais que têm Twitter, eles escrevem. E me chamou muito a atenção porque um general teria Twitter. Porque, em geral, os generais tomam muito cuidado, porque nos Estados Unidos é muito comum generais terem Twitter. Eu acho até que eles copiaram de lá. Mas tem generais que, aliás, Celso, escrevem até em inglês o seu perfil, o que é curioso, porque eu fico pensando para quem ele quer falar, né? Ele quer falar para cá ou quer falar para os norte-americanos? Mas, enfim, é uma minoria isso. Agora, o que me chamou a atenção é que os generais americanos, eles se pronunciam tecnicamente, eles falam do Martin Luther King, hora ou outra, datas comemorativas, no máximo. O chefe dos Mariners, ele toma o maior cuidado. Aí ele fala de filmes do Homem de Ferro, ele fala para uma garotada. Eles têm um objetivo de marketing, não é simplesmente uma coisa assim, como qualquer um de nós tem Twitter, até porque é muito perigoso. Okay. Ele é um funcionário público que dirige homens armados, né? Então, no caso brasileiro, você vê os tweets do general Heleno, tudo bem que agora ele é da reserva, mas você vê os tweets de alguns oficiais, primeiro eles acham que eles têm que comandar a política. Então, eu acho que a gente nunca acertou contas, viu, Celso, com essa questão. As Forças Armadas no Brasil não são profissionais. Elas deveriam... Porque se o cara quer ser um político, ele tem que sair das Forças Armadas. Se ele quer ser um administrador público, ele tem que fazer política pública. Agora, se ele quer ser um militar, ele tem que ser um especialista em defesa nacional, né? Eu acho que tem um desarranjo no Exército Brasileiro e eu vejo que o Bolsonaro utiliza isso e ele intimida pessoas como o Toffoli. O Toffoli vive querendo fazer meia culpa ali com o Bolsonaro, fazer, na verdade, o Bolsonaro não é tão ruim assim, um cara que está destruindo parâmetros básicos da Constituição, né? Então, há uma indignação em qualquer pessoa racional. Eles tiram a Dilma por o que eles chamaram de crime de responsabilidade, uma coisa que não era, para iniciar o processo de impeachment. E aqui o Bolsonaro já cometeu inúmeros crimes, sim, de responsabilidade. Quer dizer, eu penso que, concordo com você, que pode ter generais que venham um desgaste que o Exército vai sofrer. Mas existe um problema que eu não sei como nós vamos resolver. Porque a própria elite econômica e política brasileira, ela não quer acertar contas com essa coisa das Forças Armadas. Eu acho, Celso, que as Forças Armadas, elas deveriam cuidar da defesa nacional e ponto. Eles deveriam ser profissionais. Agora, eles são políticos e são caras de segurança pública, que são coisas completamente diferentes. Eu vejo... Deixa eu fazer um comentário, porque eu acho que é importante uma distinção aí.
Bom, eu desconheço que haja generais da ativa hoje com tweet. Pode ser, também não fiz uma conferência. Eu notei uma grande diferença, por exemplo, o general Vilas Boas, que era o comandante do Exército, na época que houve aquela famosa sessão do Supremo, mandou aquele famoso tweet que bateu antes na Globo e foi, evidentemente, uma intimidação. Celso, aquilo foi combinado com a Globo. Aquilo ninguém... Estava na hora do Jornal Nacional quando ele publicou. Foi combinado. Pois é, lógico que foi combinado. Então, eu digo o seguinte, mas uma das primeiras coisas que o atual comandante do Exército, pelo que eu sei, pelo que, aliás, foi noticiado, foi acabar com o tweet. Ele não tem tweet. Veja bem que houve ele não tem. julgamento, ele não tem tweet. Eu tenho quase certeza que houve uma determinação que não poderia haver uso de tweet, nem de redes sociais para assuntos políticos dentro dos oficiais da ativa. Sobre os da reserva, ele tem uma autoridade apenas moral, ele não tem uma autoridade funcional. E, infelizmente, ficou da Constituição de 88, daquelas negociações complicadas, se admite que os generais deem opiniões políticas se eles estão na reserva. Claro que haveria situações que você poderia até admitir, mas quando são coisas muito próximas ali do que está acontecendo na área militar, é perigoso. Mas, enfim, há uma diferença de comportamento. E é por isso que eu acho que existe esse incômodo que hoje está sendo percebido. Então, e só para completar, eu não quero absolutamente exonerar os militares de culpabilidade nesse processo. Mas eu acho que a culpa em grande parte, das elites civis. Porque eles que abriram espaço. Gente, eu fui ministro durante 3 anos e meio, ministro da Defesa, tive minhas dificuldades. Comissão da Verdade foi algo muito difícil de lidar, mas houve, até hoje é citado, foi recentemente citado numa ação judicial, que, na realidade, embora tenha sido uma coisa assim, com uma linguagem um pouquinho obscura, mas que os militares admitiram que poderia ter havido tortura e violações de direitos humanos durante o período da ditadura. Isso foi publicado pela Folha de São Paulo, pelo Globo, foi um ofício meu encaminhando o ofício de 3. E mais do que isso, só para lembrar, os militares eles precisam de ser disciplinados, porque eles são muito bons para fazer coisas. Veja bem, nenhum outro grupo no Brasil tem a capacidade de fazer uma coisa logística do tipo do apoio à Olimpíada, do tipo, não só apoio da segurança, um pouco mais amplo, até o apoio para transporte, etc. Isso eles fazem bem e foram usados para isso no governo Dilma, quando eu fui ministro da Defesa. Agora, veja bem, eu cito aqui 2 fatos muito importantes. Eles fizeram honras militares para os restos mortais do João Goulart e compareceram à sessão solene do Congresso, em que foi anulada a famosa decisão do Senado, do Auro Mourão Andrade, declarando a vacância do cargo. Aquela famosa decisão em que o Tancredo disse canalhas, canalhas, canalhas. Sim. Então, quer dizer, eu acho que o que houve, digamos, é lamentável isso tudo, e eu não estou justificando os militares, não, estão errados. Mas, digamos, o que houve é que a elite política abriu um espaço enorme, né, ao começar a praticar a ilegalidade, porque eu acho muito possível que tenha havido conversas antes e que vários altos comandantes militares, não sei, não posso entrar em especulação, tenham concordado com todo esse processo. Certamente, o impeachment da Dilma, depois o que levou à prisão do Lula, as conversas com o Moro e tal, isso tudo pode ser. Um Supremo, na ocasião, vamos lembrar disso. Agora, o fato é que o espaço foi aberto para eles. Quem começou a fazer o impeachment não foram eles. Quem começou o impeachment no dia seguinte da eleição foi o doutor Aécio Neves, que foi dos grandes meios de comunicação. Aécio é Globo. E por aí continuou. Então, eu acho o seguinte, não é que eu esteja justificando, mas eu acho que o problema não é esse. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, é como você ter... Os militares têm um monopólio da força. Né? Então, eles têm, eu não quero fazer metáforas aqui, porque podem ser ofensivas, mas eles têm o monopólio da força. Então, o que tem que ser dirigido, o monopólio da força, é para a defesa da pátria. No máximo, como diz a Constituição, para a defesa da lei e da ordem, quando é pedido por um dos poderes. Né? Veja bem, é uma coisa curiosa hoje. Veja bem, porque o Bolsonaro trata o Exército, a maneira como ele fala, como se ele fosse a guarda pretoriana. E eu acho que isso me incomoda muito. E o que diz a Constituição? Artigo 142.
Eu não sou bom de decorar, mas, enfim, mais ou menos isso. É missão das Forças Armadas. A defesa da pátria. A defesa da pátria é contra o inimigo externo, obviamente. A defesa da pátria. 2, a garantia dos poderes constituídos, Sim. todos, a defesa dos poderes constituídos, e a pedido de qualquer deles a lei e a ordem. Então, é isso que é a missão deles. A missão deles não é ser a favor do bolsonarismo. E eu acho que eu vejo hoje, posso estar enganado, posso ser ingênuo, o que eu vejo hoje, digamos, esses militares que foram cooptados, eles estão no bolsonarismo. Mas os comandos ainda estão, eles podem ser tolerantes, eles podem estar enganados, eles podem ter... Mas os comandos ainda não embarcaram numa ideia de um golpismo bolsonarista. Tanto assim, que um dos rumores que correu, não sei, espero que não seja verdadeiro, que não ocorra, era que a próxima demissão que o Bolsonaro ia fazer era do comandante do Exército, o que é uma coisa gravíssima. É gravíssima. Vamos também lembrar... Mas... Enfim, então é isso, só parando... Não, Celso, mas só continuando, eu estou gostando, porque você está dando um cenário consistente. A Adriana tá... Eu queria continuar, mas é o seguinte, o Bolsonaro fez uma interferência agora no Exército, ele anulou algumas portarias, olha que absurdo, que eram vitais para o controle de armamentos. Então, você deve ter acompanhado isso. Ele interfere, e ele interferiu com o apoio do general Heleno. Ele interferiu, porque, agora, veja, os militares engoliram, inclusive o chefe militar que assinou a portaria... do Exército. No Exército. Ele pediu exoneração, né? Ele pediu demissão. Ele pediu demissão. Não, ele saiu e quer dizer, era um general também, né? O cara se sentiu incomodado. Mas é que eu vejo duas coisas que eu queria falar rapidamente, Celso. Primeiro, essa defesa da lei e da ordem, a pedido de uns poderes, isso, na história do Brasil, nós temos que retirar. Porque eles, o tempo todo, eles se colocam como era esse vice Mourão, que é um cara ligado ao Silvio Frota, e que eu queria lembrar que o Vilas Boas o demitiu. E ele aparece como 10ª opção do Bolsonaro, e ele não é de confiança do Exército, ele é meio avançado. Agora, ele é vice, ninguém pode demiti-lo. O Mourão, ele era um cara muito truculento na fala dele. Ele era um cara... Por quê? Porque ele se aproveitava dessa ideia de interpretações desse artigo da Constituição que eu não considero bem colocado. Cabe às Forças Armadas a defesa nacional. Mas é o artigo tal como ele é. O artigo foi negociado. Mas por quê? Eu achei erro em 88 quando fez. Foi um erro, porque isso não permitiu, Celso, que os militares fossem profissionais. E aí eu mudo rapidamente para dizer o seguinte... Não me parece que incomoda os generais essa submissão tecnológica que o Brasil tem, cada vez mais aprofundada pelo governo Bolsonaro. Eles não se incomodam. E eu falo de tecnologia, a área que eu estudo, só para te dizer, Celso, eles são completamente americanófilos. Não há mais nacionalismo nas Forças Armadas brasileiras. Exceto essa bobagem de pôr a bandeira brasileira, ficar falando selva, aço, esses slogans que são de Twitter. Agora, eu acho... imagine um militar, Celso, ver um presidente da República andando ali naquela rampa nossa do Palácio do Planalto com a bandeira dos Estados Unidos e a do Brasil. Aquilo é um colonialismo mental. Como é que as Forças Armadas podem conviver com isso? Por quê? Porque elas não têm nenhuma garantia mais de desenvolvimento nacional. Eles são praticamente militares da ordem. O que você acha disso? Tá bom, desculpa, termina o raciocínio. Terminei. Eu só queria dizer o seguinte, que eu concordo com você. Agora, eu também não acho que... Veja, eu também não acho
que a gente deve querer, que a gente não quer que os militares deem um golpe contra as forças progressistas, eu também não posso ficar apelando para os militares para dar um golpe contra um governo de direita, porque eles não... O que é muito errado hoje em dia, e que eu sinto assim, muito, que é um retrocesso enorme, é os militares terem ficado nessa posição de árbitros. É um absurdo isso. É um absurdo. Mas não é culpa deles. Devo dizer o seguinte, eles apenas aproveitaram. Isso é culpa das elites, que destruíram as instituições, da Lava Jato, que acabou com a credibilidade. Eu estou para combater corrupção, tudo bem, mas que acabou com a credibilidade da política em geral, não só do Lula e da esquerda, mas de toda a política. Então, tudo é... O Bolsonaro surgiu nesse vácuo. Né? Exato. O grande golpe, para usar o nome de um filme, o grande golpe veio com o Moro e tudo que foi feito em torno da chamada lawfare. Então, eu acho que a gente não pode ficar esperando dos militares um comportamento que eu não gostaria que eles tivessem se fosse... Então, eu acho que o que eu acho que foi ruim, o mais condenável de todas as coisas dos militares foi aquele tweet do Vilas Boas, porque ali os militares sim atuaram, quer dizer, ele era o comandante do Exército e ele atuou até sem é curioso, porque ele se excedeu, né? Inclusive do ponto de vista da hierarquia, porque não foi o ministro da Defesa que falou, foi ele. Então, aquilo é uma coisa muito grave, mas aquilo não aconteceu porque ele decidiu, aquilo aconteceu quase porque ele foi convidado a fazer isso. É um arranjo. Então, eu só quero voltar a esse ponto. Então, todas essas cenas revoltantes que você está mencionando, eu não posso imaginar um militar aceitando que o presidente do Brasil, até porque eles são cultuam, pode ser bobagem ou não, são símbolos, eles cultuam muitos símbolos, né? Andando junto do lado dele, protegido pelos seguranças dele, pessoas carregando a bandeira norte-americana e a bandeira de Israel. Isso é uma coisa, fosse da China e da Rússia, de qualquer país. Inadmissível. Inadmissível. Aliás, imagina, o slogan, inclusive, que eles usaram, a nossa bandeira nunca será vermelha, mas a nossa bandeira socialistas e as estrelas, não sei, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa inadmissível. Agora, deixa eu ver, eu não acho, e eles devem, de alguma maneira, fazer isso de alguma forma, mas não são eles que têm que agir. Não são eles. Se isso é considerado uma ruptura de algum aspecto legal, eu acho até que deve ser, dependendo de como você interpreta. Uma coisa é quando ele foi lá como candidato e tal. Outra coisa é, digamos, ele como presidente da República marchar junto de duas bandeiras. Se tivesse 10 bandeiras de todo mundo, não, mas 2 bandeiras muito simbólicas. Né? Então, eu acho que aí é o seguinte, Sérgio, eu gostaria muito que tivesse muitos militares nacionalistas. Eu acho que é algo... Eu acho que a maioria dos militares... O problema é o seguinte, a maioria deles tem uma visão muito territorial apenas do nacionalismo. Você veja que quando o Bolsonaro, logo no início, ensaiou oferecer uma base para os Estados Unidos, ele teve que recuar, porque as Forças Armadas foram contra. Então, essa visão territorialista eles têm. Quando entra no problema de gestão, eles se afastam. Bom, isso aí não é conosco, então, digamos assim, a ideologia da gestão é o Guedes, Bolsonaro foi eleito. Mas... Então, deixa eu dizer, para terminar o raciocínio, como eu fui ministro da Defesa, eu pensava muito nisso. Bom, claro que eu gostaria de ter militares nacionalistas, claro que eu gostaria de ter militares que pensassem como eu, mas para mim o mais importante não é isso. O importante é que os militares respeitem a lei. É isso que eles têm que fazer. E não interpretem a lei. Eles não têm que interpretar, eles têm que respeitar. Nesse sentido, para mim, o exemplo maior do militar é o general Lott. Marechal Lott depois. Como deve ser? Na hora em que, digamos, houve, obviamente, uma conspiração para impedir a posse do Juscelino, e isso passava pela demissão dele próprio, Marechal Lott, eu não sei exatamente como é que foi a cena, eu era menino, tinha uns 13 anos, acompanhei, mas também não me lembro bem como é que foi a cena, mas ele chegou para o Carlos Luz, em resumo, disse assim, o Carlos Luz disse assim, o senhor está demitido, ele disse, não, o senhor está enganado, o senhor é que está demitido. Então, e com isso foi o chamado contragolpe de 11 de novembro. Então, a legalidade é que é a coisa mais importante. A legalidade é que é a mais importante. E eu acho que a maioria deles se sente mais à vontade nesse campo. Agora, eles foram manipulados, estão sendo manipulados, eles como indivíduos, e dão uma ilusão, digamos, de apoio irrestrito. Eu acho que ficou claro não só pela nota do ministro da Defesa, mas por outras atitudes de que não há esse apoio irrestrito. Antes da gente, a gente está chegando perto das 17 horas, que aí você pediu para a gente encerrar.
Mas veja, você foi ministro da Defesa, eu tenho uma questão para você. Forças Armadas em todo o mundo, isso vira um jargão numa das correntes que analisam militares, né? Elas precisam de missão. Qual a missão das Forças Armadas? Foi feito, eu acho que eu não sei se foi na sua gestão, o livro branco das Forças Armadas, depois... Livro branco, não das Forças Armadas, livro branco da Defesa. Sim, mas esse livro branco da Defesa, porque ele organiza a missão de cada arma, organiza a missão. E me parece que eles anularam aquele livro branco. A missão deles, porque ali não dava para aceitar a entrega da Embraer, do jeito que eles entregaram. Absolutamente. Então, como é que a missão das Forças Armadas... Volto a dizer, eu me decepciono que eles não façam isso. Mas isso não é... Quem tem que defender a Embraer somos nós, são os deputados, são os senadores, são os políticos. E eles podem influir, e deveriam ter influído. Mas quem tinha o poder de veto era o Exército. Ele não vetou. Quem tem poder... Não, você desculpe. Mas ali tem um representante da Força Aérea, na realidade não é do Exército, um representante da Força Aérea, mas ele está ali, ele representa o poder público. Ele não pode ir contra o presidente da República, né? Ele representa, se o presidente da República, no caso é o Temer, quando esse processo começou, ele não age. Eu acho que eles deveriam ter uma atitude diferente, concordo, mas não de rebeldia. Eles teriam que ter persuadido lá atrás. Eu concordo com você que é errado e é decepcionante, mas não se pode transferir para eles, a gente jogar a culpa nossa que a sociedade civil, das elites brasileiras, eles vieram, como eu disse, num vazio, abriram o espaço e eles entraram. Eles entraram, é errado. E eles entram com uma missão equivocada. Eles ainda estão combatendo. Agora voltou, o inimigo é interno, os comunistas. Por quê? Qual a missão das Forças Armadas brasileiras, no meu modo de ver? Defender o nosso país, a nossa defesa, a nossa população. Quem é o único país que pode ter interesse de fazer isso de atacar o Brasil? Não é o Irã, não é a Rússia. Num futuro distante, pode ser algum país asiático. Olha, muito distante. São os Estados Unidos. Não, eu não sei. Eu também acho que não, mas aí não interessa. Eu acho que aí tem um documento que você não mencionou, que é muito importante. São 3 documentos: a Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco da Defesa Nacional e a Política Nacional de Defesa, que eu acho que depois a política e a estratégia foram fundidas, mas isso já foi mais tarde, acho que com Aldo Rebelo, ou não sei mais em que momento. Mas a Estratégia Nacional de Defesa, ela é muito interessante sobre esse aspecto, porque ela não elege inimigos. Ela é a dissuasão. É qualquer um. Qualquer um que quiser, digamos, explorar ou tomar contra o pré-sal, a defesa vai atuar. Para isso tem um submarino de propulsão nuclear, para isso teria que ter caças, aviões relativamente possantes, etc. e tal. Então, essa eu acho que concordo plenamente com você. Essa é a missão que eu quero e é a missão que eu desejo. Agora, quando as elites vão e convidam, é tentador, gente. É muito tentador. E eles têm as armas, eles se acham ótimos, e eles passaram anos lá achando que estavam sendo subvalorizados. Então, é uma coisa... Eu não estou querendo exonerar, não, mas eu acho que a culpa principal cabe às elites civis, à mídia, às elites todas que deixaram, que estimularam essa atitude. E eu acho que hoje, para voltar à coisa atual, eu gostaria de talvez terminar o comentário com isso. Eu pensei que a gente fosse falar mais da área internacional, mas tudo bem. Para terminar com esse comentário, talvez, não sei se você tem alguma profissional, tem mais 5 ou 10 minutos, tem. Eu acho que há uma tensão, efetivamente. Eu acho que há uma tensão e eu acho que os comandos militares não estão confortáveis com as atitudes que o Bolsonaro tem tomado. Agora, eu acho que eles sozinhos, eu acho que essas questões, por exemplo, da Embraer, eu concordo absolutamente com você. Falei muito, foi falar até no sindicato lá dos trabalhadores de São José dos Campos. Eu tenho total concordância com você. Acho um absurdo o que aconteceu. Agora, sinceramente, o que fizeram os nossos deputados, senadores? Alguns tentaram, mas quer dizer, eles é que poderiam ter a força para impedir de alguma maneira. Então, eu acho que também, lamento que a aeronáutica não tenha visto isso da maneira
tenha sido infantil, porque, veja bem, o argumento fundamental aí é que vários argumentos, como você sabe, você deve conhecer isso melhor do que eu, mas, digamos, hoje em dia o mercado é um mercado muito complicado, então sobreviver no mercado de aviação civil exige alianças, etc., e podia separar a parte militar da parte civil. Mentira, é impossível separar. Todos nós sabemos que os jatos regionais brasileiros são frutos do AMX. Né? Então, e tanto é mentira que tanto a Boeing quanto a Airbus, até a Bombardier, que foi absorvida agora pela Airbus, fazem a parte militar e a parte civil, porque é a maneira que o governo tem de apoiar, sem ser unido na Organização Mundial do Comércio, ele apoiar a pesquisa, ele apoia a parte militar, que está livre de qualquer vigilância, e isso acaba servindo à parte civil também. Então, há uma perda enorme. Eu concordo plenamente, eu acho que nós temos uma oportunidade. O senador Jacques Wagner apresentou o projeto de reestatização da Embraer, não conheço os detalhes, nunca li, mas sou totalmente a favor dessa ideia. Agora, é preciso que os senadores, que a sociedade civil, desperte para isso também. Os militares, eu acho, a meu ver, erradamente concordaram, sobretudo a Força Aérea, porque os outros não opinaram muito, né? Sobretudo a Força Aérea, que era quem controlava ali, que tem uma ligação umbilical com a Embraer, né? E eles permitiram. Não foram eles que fizeram. Isso já era uma ideia da Embraer. Eu convivi muito com a Embraer, tinha que o tempo todo, olha, eu não estou de acordo. Quando eles falavam lá atrás, a Embraer já tinha uma... Olha, veja bem, quando tomou a decisão sobre os caças, não é? Sim. A decisão foi baseada, que foi o caça sueco, não estou discutindo aqui qual é o melhor, qual não é, mas enfim, foi uma decisão técnica baseada na opinião da Força Aérea Brasileira. A Embraer se inclinava mais por comprar o da Boeing, para já começar a associação que redundaria no que acabou redundando. Né? Porque a direção da Embraer pensa nela como empresa, ela não está interessada no interesse nacional. Eles foram corretos, eles disseram, não, nós faremos o que o governo disser. Agora, seria tão bom fazer isso, tal. Então, gente, aí entram outras coisas, o ser humano é frágil, o que acontece? Obviamente devem ter prometido emprego para A, para B ou para C. Então, não sei, infelizmente isso é o que acontece. Mas agora, o que interessa é o seguinte, caiu no nosso colo, quer dizer, no colo dos políticos, eu não, porque eu estou fora, mas caiu no colo dos políticos poder resgatar esse erro, retomar. Se vai ou não precisar fazer uma associação com alguém, porque talvez seja necessário realmente nesse mercado complicado, mas vamos fazer isso de uma posição de força, não entregando tudo como foi feito nessa associação. Veja bem, eu fui diplomata brasileiro, embaixador brasileiro na Genebra, tinha que defender a Embraer, e defendi, como aliás meu antecessor também, o Celso Laffer, no outro governo. Eu defendi, imagino eu, se em vez de defender a Embraer, se tiver um problema com a Airbus, ou tiver um problema, fosse defender a Boeing do Brasil. Eu não ia dizer que ia dar uma banana, porque isso não é um gesto que eu pratico, mas a vontade ia ser ela. É isso aí. A gente está caminhando aqui, chegando ao final desse debate, e queria passar, então, para as considerações finais do Sérgio, do Celso, e deixando uma pergunta aí que, voltando agora para a crise política do Brasil, o Bolsonaro já tem 31 pedidos de impeachment no Congresso, tem agora investigação envolvendo o Moro. O que vocês acham que já é hora do fora Bolsonaro, e o Bolsonaro tá... O que falta para o Bolsonaro sair do governo? Nas minhas considerações finais, eu preferia chamar... Eu tenho minha opinião sobre isso. Eu acho que isso aí, como já tem sido dito por outros, inclusive pelo próprio presidente Lula, isso é uma coisa para a sociedade civil tomar a dianteira. A OAB, a ABI, não é? A CNBB, sei lá, porque elas têm, digamos assim, essa legitimidade. Eu acho que na medida em que... Eu sou filiado ao PT. Na medida em que o PT sai na frente disso, já contamina. Já está vendo? É o PT, é a esquerda. Então, eu acho que... Claro que não há por que ser contra, mas eu acho que é mais importante, no caso dos partidos progressistas, concentrarem as suas baterias em coisas muito concretas, em garantir, por exemplo, como hoje eu tive uma outra live aí com o deputado Henrique Fontana, garantir a prorrogação dessa ajuda de R$600 por um ano, pelo menos, porque essa crise vai ser muito longa, garantir que os salários não sejam diminuídos através de emendas aí, essa medida provisória
936. Enfim, eu acho que eu concentraria nisso. Eu acho que a outra coisa, eu sou um pouco assim, quem pariu o Matheus que o embale, né? Então, nós não fomos nós que parimos isso aí, entendeu? Então, tá bem, é claro. Mas acho que nós devemos nos concentrar em aspectos concretos. Defender essa questão da Embraer, muito importante. E eu diria, só porque eu não posso deixar de falar da política externa brasileira, só uma coisinha, e a gente tem que ver o mundo. E o mundo hoje está passando por grande transformação. O mundo quando o mundo chegar a uma certa normalidade, não vai ser a mesma normalidade anterior. O papel da China vai ser muito mais importante, né? As críticas à globalização vão ser muito mais importantes. O redesenho da ordem internacional vai ser indispensável. E o Brasil tem que pensar em como participar desse redesenho. E eu acho que isso só com uma política externa, claro que eu gostaria muito que ela fosse a política externa que nós fizemos, mas, de qualquer maneira, tem que ser uma política externa baseada na racionalidade, na Constituição brasileira, que prevê autodeterminação, não intervenção, soberania nacional, solução pacífica de controvérsia. Essa é a nova ordem que a gente tem que participar. E reconhecendo que a gente vai ter que lidar com atores vários. Estados Unidos vai continuar sendo uma potência, mas não será mais a potência hegemônica que é hoje. Você sabe, pelo lado tecnológico, melhor do que eu, que isso está acontecendo não apenas na parte comercial e econômica e na parte de cooperação, mas também na parte tecnológica. Também não queremos ser dominado totalmente por nenhum outro país, seja a China, a Rússia ou a Alemanha, ou quem quer que seja. Então, vamos trabalhar para que seja um mundo mais equilibrado, vamos trabalhar pela integração sul-americana, vamos trabalhar pela cooperação com a África, cooperação com os países em desenvolvimento, fortalecimento dos BRICS, sem hostilizar. Vamos trabalhar com os BRICS. Os BRICS foram muito importantes nas reuniões do G20, né? Então, é isso que eu acho que não dá para dissociar. Tudo que está acontecendo no Brasil tem a ver com a área internacional. Eu acho que o lawfare não foi criação brasileira, ele veio de fora e foi colocado aqui. E os agentes principais do lawfare eram civis, deve-se dizer. Deve ter havido militar também, mas os agentes principais foram civis. E eu acho que é isso que a gente tem que se preparar para enfrentar quando houver é o que eu já dizia antes, quer dizer, antes do coronavírus. Gente, eu não estou nem querendo. Claro que eu quero, mas eu não quero nem que o governo seja progressista, eu quero que seja normal. Normal. Eu vivi durante muitos anos durante governos normais. Eu só quero que seja normal, é só isso. Tá bom? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Celso Amorim. Sérgio Madeira. Eu concordo, Celso, com o que você nos apresentou de uma maneira muito consistente, mas eu queria concordar fortemente mesmo com essa ideia. Quem começou o projeto Bolsonaro, sem saber que estava organizando esse projeto, foi o Tucanato, foi a Rede Globo, foi a elite financeira brasileira, junto com os ruralistas. Eu não tenho dúvida. Eles destruíram parâmetros de realidade. Junto com o Estado profundo norte-americano. Junto com o Estado profundo norte-americano. É que o Estado norte-americano veio com a estratégia lawfare e com o Sérgio Moro e com os esquemas do DOGE, do Departamento de Justiça, junto com um grande operador do golpe que está desaparecido, que era aquele procurador da República, que ninguém fala, que agora até escreveu um livro aí dizendo que fazendo meia-culpa, mas o Ministério Público tem uma culpa brutal, porque junto com os segmentos da elite armaram esse lawfare, não tenho nenhuma dúvida. E ele abriu espaço, já que é para fazer mentira, já para quer falar que quem trouxe a corrupção no Brasil foi o PT, já que é para exagerar, já que é para destruir processos de políticas públicas consistentes. Então, vamos trazer quem? O Bolsonaro. O eleitorado caiu no Bolsonaro porque ele era o cara do exagero, do antissistema exagerado, né? Eu concordo com isso. Agora, o que acabou acontecendo, o que está acontecendo é o seguinte: o neoliberalismo, eu não sei se ele vai ser enfraquecido ou fortalecido nesse redesenho que você falou das relações internacionais, que eu concordo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho visto sinais positivos de um lado e sinais muito ruins de outro. Eu tenho visto elementos autoritários serem utilizados por países democráticos, excepcionalidades serem tratadas naturalmente, principalmente na área de combate ao Covid, a pandemia. Então,
eu acho que o resultado das eleições americanas, apesar dos Estados Unidos perder força, vai ser crucial para esse novo mundo. Acho que concordo que a gente tenha que trabalhar na pauta concreta que você falou, restatizar a Embraer, lutar por políticas sociais consistentes, evitar redução de salário. Agora, eu acho que é preciso avançar e pedir sim o fora Bolsonaro. Eu não jogaria todas as minhas fichas politicamente nisso, porque eu acho que o Braga, o general Braga, conseguiu costurar o centrão. Conseguiu costurar, e ali eles vão gastar muito dinheiro, vão conseguir... vamos ver. Agora, se a sociedade civil avançar, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma situação aí, né? Porque o Bolsonaro... eu sou contra essa história de impeachment toda hora. Eu prefiro, então, o parlamentarismo, porque nós somos presidencialistas, a gente tem que respeitar os mandatos. Agora, o Bolsonaro está desrespeitando a lei e a Constituição de uma maneira muito brutal. Por isso que eu não sou contra o fora Bolsonaro, apesar que eu não jogaria todas as minhas fichas nisso. Concordo com você que tem pautas... Até porque, Celso, quem tomou todos os direitos nossos, quem fez a reforma da aposentadoria, quem atacou o direito trabalhista, não foi o Bolsonaro, foi o nosso líder aí da Câmara, junto com a Rede Globo, junto com o Tucanato. É quem está comandando isso aí. Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é o cara que tomou direitos trabalhistas, porque o Bolsonaro não controlava nem o PSL, o partido dele. Quem organizou essa votação foi o Rodrigo Maia. Foi o Tucanato, junto com o DEM, junto com o Rodrigo Maia, que é o... Aí você fala, mas eles têm contradições entre eles. Concordo que tem contradições, mas eu acho que o neoliberalismo ele mata mais que o Covid-19. Então, nosso adversário continua sendo essas ações neoliberais. É o que eu queria terminar. Eu agradeço aí, Celso, e obrigado por essa verdadeira aula aí, que quando você traz essas questões, você nos esclarece de vários pontos importantes aí. Valeu. Obrigado, Dri. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Celso. Obrigado a você. Uma aula. Obrigada e obrigada a todos que estão assistindo, que nos assistiram nessa noite no Fórum Debate ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, e acompanhe aqui o canal da Revista Fórum. Se você vem para o YouTube, se inscreva, e todos os dias tem Fórum Debate às 20 horas. Boa noite a todos. Tchau. Até mais, Celso. Até mais, Dri.